Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus único. Começamos com o auxílio e a ajuda de Deus Todo-Poderoso a escrever o livro dos milagres de nosso Salvador, Mestre e Senhor Jesus Cristo, que se intitula o Evangelho da Infância, na paz do Salvador, que assim seja. Encontramos no livro do grande sacerdote Joséfo, que viveu no tempo de Jesus Cristo e que alguns chamam de Caifás, que Jesus falou quando estava no berço e que disse à sua mãe Maria: eu que nasci de ti, sou Jesus, o Filho de Deus, o Verbo, como te anunciou o anjo Gabriel, e meu Pai me enviou para a salvação do mundo. No ano 309 da era de Alexandre, Augusto ordenara que todos fossem recenseados em sua cidade natal. José partiu então e, conduzindo Maria, sua esposa, veio a Jerusalém, de onde ele se dirigiu a Belém, para inscrever-se junto com sua família, no local onde ele havia nascido. Quando estava próximo a uma caverna, Maria disse a José que sua hora havia chegado e que não poderia ir até a cidade. Mas disse ela: entremos nessa caverna, o sol estava começando a se pôr. José apressou-se em procurar uma mulher que assistisse Maria no parto. E ele encontrou uma anciã que vinha de Jerusalém e, saudando, disse: entra na caverna, onde encontrará uma mulher em trabalho de parto. E após o pôr do sol, José chegou com a anciã à caverna e eles entraram. E eis que a caverna estava resplandecente com uma claridade que superava a de uma infinidade de labaredas e que brilhava mais do que o sol do meio-dia. A criança, enrolada em fraldas e deitada na manjedoura, mamava no seio da sua mãe Maria. Ambos ficaram surpresos com o aspecto daquela claridade, e a anciã disse a Maria: és tu a mãe dessa criança? Ao responder afirmativamente, Maria disse: não é semelhante aos filhos de Eva. E Maria respondeu: assim como entre as crianças dos homens não há nenhuma que seja semelhante ao meu filho, assim também sua mãe não tem par entre todas as mulheres. A anciã disse então: Senhora e ama, vim para receber a recompensa que perdurará para todo sempre. E Maria lhe respondeu: põe tua mão sobre a criança. Quando a anciã fez, ela foi purificada. E quando saiu, ela disse: a partir desse momento, eu serei a serva dessa criança, e eu quero consagrar-me a seu serviço por todos os dias da minha vida. Em seguida, quando os pastores chegaram e acenderam o fogo, entregando-se à alegria, as cortes celestes apareceram, louvando e celebrando o Senhor. A caverna parecia-se um templo augusto, onde os reis celestiais e terrestres celebravam a glória e os louvores de Deus por causa da natividade do Senhor Jesus Cristo. E esta anciã hebreia, vendo este milagre resplandecente, rendia graça a Deus, dizendo: eu te rendo graça, ó Deus, Deus de Israel, porque os meus olhos viram a natividade do Salvador do mundo. Quando chegou o tempo da circuncisão, isso é, o 8º dia, época na qual o recém-nascido deve ser circuncidado, segundo a lei, ele o circuncidaram na caverna. E o velho ancião recolheu o prepúcio e colocou em um vaso de alabastro, cheio de óleo de nardo velho. Como tivesse um filho que comerciava perfume, Maria deu-lhe o vaso, dizendo: muito cuidado para não vender esse vaso cheio de perfume de nardo, mesmo que te ofereçam 300 dinares. E este é o vaso que Maria, a pecadora, comprou e que ela derramou sobre a cabeça e sobre os pés de nosso Senhor Jesus Cristo, enxugando com seus cabelos. Quando 10 dias se haviam passado, eles levaram a criança para Jerusalém, e ao término da quarentena, eles o apresentaram no templo ao Senhor, oferecendo por ele as oferendas prescritas pela lei de Moisés, que diz: toda criança do sexo masculino que sair de sua mãe será chamado Santo de Deus. O velho Simeão viu o menino Jesus resplandecente de claridade, como um facho de luz, quando a Virgem Maria, cheia de alegrias, entrou com ele em seus braços, e uma multidão de anjos rodeavam, louvando e acompanhando, assim como os satélites de honra seguem seu rei. Simeão, pois, aproximando-se rapidamente de Maria, estendendo suas mãos para ela, disse ao Senhor Jesus: agora, Senhor, tua serva
pode retirar-se em paz, segundo a tua promessa. Pois meus olhos viram tua misericórdia, que preparaste para a salvação de todas as nações, luz de todos os povos e glória do teu povo Israel. A profetisa Ana também estava presente, e ela rendia graças a Deus e celebrava a felicidade de Maria. E eis que aconteceu enquanto o Senhor vinha ao mundo em Belém, cidade da Judéia, no tempo do rei Herodes, magos vieram de país do Oriente a Jerusalém, tal como havia predito Zoroastro, e trazia com eles presentes, ouro, incenso e mirra, e adoraram a criança e renderam-lhe homenagem com seus presentes. Então Maria pegou uma das faixas nas quais a criança estava envolvida, deu aos magos, que receberam como uma dádiva de valor inestimável. E nesta mesma hora apareceu o anjo sobre a forma de uma estrela, que já lhe havia servido de guia, e eles partiram seguindo sua luz, até que estivessem de volta à sua pátria. Os reis e os príncipes apressaram-se em se reunir em torno dos magos, perguntando o que havia visto, o que haviam feito, como haviam voltado, e os companheiros haviam tido então durante a viagem. Os magos mostraram-lhe a faixa que Maria lhe havia dado. Em seguida, eles celebraram uma festa, acenderam fogo segundo seus costumes e adoraram a faixa, e a jogaram nas chamas, e as chamas envolveram-na. Ao apagar-se o fogo, eles retiraram o pano e viram que a chama não havia deixado sobre ele nenhum vestígio. Eles se puseram então a beijá-lo e a colocá-lo sobre suas cabeças e sobre seus olhos, dizendo: Eis certamente a verdade. Qual, pois, o preço desse objeto que o fogo não pode nem consumir nem danificar? E pegando, depositaram com grande veneração entre seus tesouros. Herodes, vendo que os magos não retornavam a visitá-lo, reuniu os sacerdotes e doutores e disse: Mostrai-me onde deve nascer o Cristo. E quando responderam que era em Belém, cidade da Judéia, Herodes pôs-se a tramar em seu espírito o assassinato do Senhor Jesus. Então o anjo apareceu a José durante o sono e disse: Levanta-te, pega a criança sua mãe e foge para o Egito. E quando o galo cantou, José levantou-se e partiu. Enquanto ele refletia sobre o caminho que ele deveria seguir, a aurora surpreendeu. A correia das celas se havia rompido ao se aproximar de uma grande cidade, onde havia um ídolo a qual outros ídolos e divindades do Egito rendiam homenagem e ofereciam presentes sempre. Que Satanás falava pela boca do ídolo, o sacerdote relatava que ele dizia aos habitantes do Egito e de sua margem. Ora, esse sacerdote tinha um filho de 3 anos que estava possuído por um grande número de demônios. Ele profetizava e anunciava muitas coisas, e quando o demônio se apossava dele, rasgava as roupas, e ele corria nu pela cidade, jogando pedra nos homens. A hospedaria da cidade ficava perto desse ídolo. Quando José e Maria lá chegaram e se hospedaram, os habitantes ficaram profundamente perturbados. Todos os príncipes sacerdotes dos ídolos se reuniram ao redor de si, perguntando: de onde vem essa agitação universal? E qual a causa desse pavor que se apoderou de nosso país? E o ídolo respondeu: esse assombro foi trazido por um Deus desconhecido, que é o Deus verdadeiro, e que ninguém a não ser ele é digno de honras divinas, pois ele é o verdadeiro Filho de Deus. A sua aproximação a essa região tremeu. Ela se emocionou e se assombrou, e nós sentimos um grande temor por causa do seu poder. E nesse momento esse ídolo caiu e quebrou-se, tal como os outros que estavam no país, e sua queda fez ocorrer em todos os habitantes do Egito. Mas o filho do sacerdote, acometido do mal que afligia, entrou no albergue, insultando José e Maria, dos quais os outros haviam fugido. E como Maria havia lavrado as falas do Senhor Jesus e a estenderam sobre uma madeira, o menino possuído pegou uma das falas e colocou sobre suas cabeças. Imediatamente os demônios fugiram, saindo pela sua boca, e foram vistos sob forma de corvos e serpente. O menino foi curado instantaneamente pelo poder de Jesus Cristo. Ele se pôs a louvar o Senhor, e o havia libertado. Rendeu-lhe 1000 ações de graças. E quando seu pai viu que ele havia recobrado a saúde, exclamou admirado: Meu filho, mas o que te aconteceu, e como foste tu curado? E o filho respondeu: No momento em que atormentavam, entrei na hospedaria, e lá encontrei uma mulher de grande beleza, que estava com uma criança, e ela estendia sobre a madeira fraldas que acabara de lavar. Eu peguei uma delas, coloquei sobre minha cabeça, e os demônios fugiram imediatamente e me abandonaram. O pai, cheio de alegria, exclamou: Meu filho,
É possível que essa criança seja o Filho de Deus vivo, que criou o céu e a terra. E assim que passou perto de nós, o ídolo partiu-se e simulacros de todos os deuses caíram, e uma força superior a dele destruiu-os. Vamos continuar essa história no próximo vídeo. Esperamos contar com a ajuda de vocês para que haja mais inscritos e para que haja mais curtidas. O nosso trabalho vai ser abençoado e melhorado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.